Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos aqui a mais uma resenha. A gente vai falar de A Revolução dos Bichos na versão HQ, texto de George Orwell e adaptação, então, pela Editora do Brasil. Já é um livro que caiu em domínio público, então você vai encontrar várias versões, histórias em quadrinhos, ou texto integral em várias editoras. Mas esse aqui é um livro extremamente importante e atemporal. Ele fala do sonho do porco major, que ele diz: camaradas, quero compartilhar o sonho que tive. Então ele diz que os animais são explorados pelos humanos e que isso não deveria mais acontecer, que eles eram escravos, eles não usufruíam muito daquilo que eles produziam, pouco comiam, enfim. Então, camaradas, 2 patas, não, 4 patas, sim. Então o Sr. Jones, que era o dono da granja, foi expulso dessa granja. E depois da morte do porco major, a revolução foi liderada pelo Bola de Neve e Napoleão. Eles queriam ter a autonomia do funcionamento da granja, distribuição de todos os direitos e deveres de forma igualitária aos camaradas, né, da granja. Porém, nós temos uma ponta de diferença em relação aos porcos. Os porcos iriam liderar tudo e, no fim das contas, usufruir mais. Dessa movimentação do celeiro à noite para a organização dessa revolução, surge o animalismo. Os animais se organizavam, surgiram alguns questionamentos como: essa revolução é inevitável, então por que temos que fazer alguma coisa? Tínhamos animais de opiniões diferentes, mas que no final acabaram nivelando tudo dentro do processo do animalismo, liderados pelos porcos. Aos poucos, Sr. Jones então saiu, os animais se organizaram, tinha que se ter a construção do moinho e alguns questionamentos aí ficaram em aberto, fazendo com que alguns animais fossem até considerados traidores da revolução animalista, né? Tínhamos personagens mais criativos, tínhamos personagens que contavam histórias como o Corvo Moisés e a Montanha de Torrão de Açúcar, enfim. Como uma grande revolução, uma grande organização de sociedade, a Revolução dos Bichos mostra as novas perspectivas, né? E como as pessoas dentro do seu essas perspectivas. Por isso esse livro ele é tão atemporal. Quando você fala sobre modo de vida, organização de sociedade, história, geografia, enfim, você traz essa perspectiva de vida individual e em grupo. E isso é que é interessante se analisar para o nosso processo hoje. Esses animais que são considerados traidores da revolução acabam meio que se organizando, porque a granja por si não caminhava sozinha, precisava de materiais externos para a construção do moinho, e essa figura do Sr. Jones, que ele era como um lembrete aos animais de que os homens tinham uma vida melhor do que os porcos, os outros animais. Esses animais que são considerados traidores acabam sumindo da fazenda e são mortos. E a explicação da sua morte vem abandonaram a causa, fugiram, mas não é revelada a questão do assassinato desses animais, né? Enfim, os porcos vão tomando muito mais a liderança. Se você for analisando as ilustrações, fica muito claro que é como se fosse uma humanização desses animais. Então, eu acho muito interessante o processo que a Editora do Brasil teve, esse cuidado na construção das imagens. O texto fala-se por si, mas a imagem representa muito essas pequenas nuances e mudanças. A coloração, a ilustração, enfim. É um livro extremamente interessante que eu aconselho a todos vocês lerem. Alunos, por exemplo, a partir de 8º ano, já têm um entendimento melhor com as questões de história e geografia. Então, fica aí uma dica para vocês, muito legal. Vocês vão achar vários, como eu disse no começo do vídeo, porque é um texto que já caiu em domínio público. Mas esse da Editora do Brasil me chamou a atenção. Então, um beijo, até a próxima resenha.